8. Amém? João capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Amém? Feche seus olhos onde você está e peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para que Ele venha ministrar o seu coração, para que Ele venha falar o seu coração e que essa palavra venha produzir em nós frutos de arrependimento, frutos que venham mudar a nossa convicção, mudar a nossa vida, a nossa perspectiva, a nossa mente, nosso psique, nossa forma de pensar e agir. Amém? Comece a orar e a falar com o Senhor nesse momento. Fala: Senhor, muito obrigado, Jesus, por esta manhã. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesse domingo. Por mais um dia estar aqui, poder te adorar. Por mais um dia poder dizer quão grande é o Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, porque a sua maravilhosa graça nos alcançou. Oh, meu Deus, por isso ela nos alcançou, porque nós não a merecíamos, ó Deus. É um favor imerecido. Muito obrigado pela tua graça, Jesus. Muito obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo teu infinito amor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. O nosso coração, ó Deus, precisa emanar uma gratidão imensa. Oh, meu Pai, aquilo que o Senhor, Deus, tem feito por nós e fez por nós, Deus. Aquele sacrifício que foi completo na cruz do Calvário, nós te agradecemos, e por isso nós estamos aqui nessa manhã, e podemos erguer a nossa voz, Deus, e dizer: por quão grande é o Senhor, quantas maravilhas tem feito o Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus. Nós pedimos essa manhã que o teu precioso sangue venha nos cobrir, nos lavar, venha lavar o teu corpo, a tua igreja, oh meu Pai, pela qual o Senhor é o cabeça. Meu Pai, muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, meu Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos essa manhã toda distração, todo o espírito contrário que tenta impedir, ó Pai, a tua palavra de ser ministrada aos nossos corações e produzir o fruto pela qual ela foi determinada. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a ação maligna nesse lugar, e meu Deus, que as janelas do céu se abram, que as portas do céu se abram, e que as suas bênçãos, que a sua presença venha se materializar nesse lugar, que o Senhor possa tratar com cada um de nós e se mover nesse lugar
Pai, que o ambiente aqui, ó Deus, preparado, seja um ambiente para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Meu Pai, que eu em momento nenhum atrapalhe o Senhor nesse local, que diminua aqui, ó Deus, a minha pessoa, para que somente o Senhor cresça, que as palavras, ó Deus, que venha do Teu trono, possa nos transformar, que a palavra rema, a palavra revelada, a palavra falada, possa ser ministrada aos nossos corações. Meu Pai, nós te agradecemos, nós te exaltamos e te glorificamos, em o nome santo do Senhor Jesus, amém. Pode se assentar no seu lugar, querido. Amém? Queridos, Deus colocou algo no meu coração, gostaria de estar ministrando aquilo que Deus ministrou no meu coração, aquilo que Deus falou comigo. Gostaria de falar um pouco nessa manhã sobre o corpo de Cristo, amém? Nós lemos uma passagem na palavra de Deus, que é muito conhecida, muito lida, que é muito comentada, muito até pregada por vários pregadores. Nós vemos aqui a história de uma mulher pega no ato de adultério, em flagrante. E para aquela mulher, isso era algo muito vergonhoso, principalmente porque os religiosos da época, os escribas e fariseus, pegaram aquela mulher e a levaram até o templo onde Jesus estava. Fica muito claro para nós lemos aqui em João capítulo 8, versículo 1, que Jesus, antes de ir ao templo, Jesus estava com o Pai, Jesus estava orando, Jesus se retira até o Monte das Oliveiras, e ali ele estava em intimidade com o Pai. Nós sabemos que Jesus, antes de sair para o seu ministério, antes de sair para pregoar a palavra de Deus às regiões, antes de sair para pregar às cidades, ele se retirava para ter um tempo a sós com o seu Pai, ele se retirava para ter um tempo com Deus. E ao ter esse tempo com o seu Pai, ele então sai e vai ao templo, porque uma multidão o seguia, uma multidão queria ouvir as palavras que eram professadas de sua boca, uma multidão queria ouvir as palavras que vinha do reino, as palavras que ele tinha, que eram palavras que eram simples, mas tão simples que eram poderosas ao mesmo tempo, palavras que tinham o poder de transformar a vida daquelas pessoas. E essas palavras, irmãos, vinha também acompanhada por sinais e maravilhas. Jesus não só apregoava um reino por meio de palavras, como também através da sua vida, como através também de maravilhas, de sinais, de milagres. E aquilo que ele ministrava, aquilo que ele ensinava, irmãos, ele sempre dava o exemplo. Por isso aquelas pessoas o seguiam e o acompanhavam, mediante suas palavras tão poderosas. E então, Jesus vai até o templo, e no templo ele começa a ensinar. Ensinar o que aquelas pessoas? Ensinar o reino de Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar aquelas pessoas e mostrar àquelas pessoas que existe um caminho muito mais excelente do que aqueles que elas estavam vivendo. Um caminho poderoso, um caminho pelo qual muitos precisam passar, muitos precisam entrar. Ele fala certa vez que a porta é estreita e estreito também é o caminho. E ele veio justamente ensinar e falar sobre esse reino, que a porta é estreita e também o caminho é estreito. Mas aquelas pessoas queriam estar perto dele, porque tais palavras vindas dos céus, irmãos, com tamanha sabedoria ele as ensinava. E não foi diferente nesse contexto, não foi diferente nesse momento. Os escribas então, o que eles eram? Eram mestres da lei. Os escribas eram mestres da lei, doutor da lei entre os judeus, com a responsabilidade de copiar dos originais bíblicos sem erros ou alterações. Eram homens que conheciam a Torá, eram homens que conheciam a palavra de Deus. Não eram qualquer pessoa. E aqueles homens religiosos pegam então aquela mulher no ato de adultério e a levam até Jesus. E também com o pensamento de também querer tentar pegar Jesus em uma circunstância, tentar colocar Jesus à prova. E então os escribas e fariseus levam aquela mulher surpreendida em adultério. E como nós sabemos a lei de Moisés, e aqueles homens eram rigorosos em tentar viver a lei, praticar a lei de Moisés, na lei de Moisés dizia o seguinte, que se uma mulher fosse pega no ato de adultério, tanto a mulher quanto o homem, era necessário então
que aquela mulher e aquele homem fossem então apedrejados pelo ato, porque foram pegos no ato de adultério. Não foi assim. Não foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu nesse caso. Pegaram aquela mulher e levaram até Jesus, para tentar surpreender Jesus. O interessante é que se Jesus discordasse, estaria contra Moisés, certo? Se ele discordasse, concordando, seria um subversivo, pois só Roma poderia condenar alguém à pena de morte. Então eles colocam Jesus, para que você entenda, em um local, em um lugar, onde talvez para muitos de nós não teria saída. Mas levaram aquela mulher até a pessoa certa. Levaram aquela mulher até a pessoa que deveria ser levada, até Jesus Cristo de Nazaré. E então, ao ser levada até Jesus, os escribas e fariseus começam então a dizer: mestre, essa mulher foi pega em ato flagrante de adultério, e na lei diz, nós devemos apedrejar. Mas e o Senhor? O que o Senhor diz a respeito disso? O que o Senhor tem a dizer a respeito desse ato? Porque se Jesus discordasse, estaria contra Moisés, mas concordando, estaria contra Roma, porque só Roma poderia condenar. Então olha só a situação que Jesus se encontra agora, diante de escribas e fariseus, doutores da lei. Uma situação muito difícil. Agora, mais complexo ainda, era a situação daquela mulher. Que aquela mulher estava diante da multidão que Jesus estava ensinando, aquela mulher estava diante de escribas e fariseus que estavam o tempo todo acusando e prontos para então apedrejá-la, e estava diante de Jesus Cristo. Havia ali um cenário pronto, um cenário estava montado. Estava Jesus, mas estava também a multidão que Jesus ensinava, mas estava também os acusadores com as pedras nas mãos, prontos para poder então apedrejar aquela mulher e levá-la à morte. Só que nós vamos aprender aqui algumas coisas, e vamos correlacionar, e vamos fazer um paralelo a essa passagem com o corpo de Cristo. Porque não foge muito dos nossos dias, e daquilo que nós precisamos, irmãos, nesses dias. A palavra que nós precisamos, a palavra que o corpo precisa para esses dias. O interessante é o seguinte: quem estava ali? Foi falado, Jesus estava ali, a mulher estava ali, e a multidão estava ali. Qual era a situação? A mulher estava sob julgamento. A mulher estava sendo julgada por uma transgressão, por um ato, por um pecado. Envergonhada, porque o pecado traz vergonha. Lembra lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram? Logo que sentiram que vergonha, pois passaram a ter consciência, passaram então a enxergar um ao outro, e passaram então a entender a nudez. Então, aquela mulher também estava envergonhada, e em transgressão, porque foi pega no ato de adultério. O que se manifestou sobre a mulher, nesse instante, foi algo chamado a graça de Deus. Porque ela é levada até Jesus, estava sendo acusada, e para a mulher daquele tempo, irmãos, era algo muito vergonhoso, porque eles viam a mulher só como um instrumento. O seguinte: a mulher tem que cuidar da casa e dos filhos somente. Por isso não levaram homem. Estavam ali homens, escribas e fariseus religiosos e também machistas, levando aquela mulher, somente ela, sendo que na lei tal homem e tal mulher deveriam ser apedrejados, mas o homem não levaram. Levaram aquela mulher. E palavras tais eram lançadas ali, que aquela mulher se sente constrangida e envergonhada. A única pessoa que poderia ali salvar aquela mulher daquele apedrejamento era Jesus. Mas ela foi levada até a pessoa certa, Jesus. E quem é Jesus no corpo? É o cabeça. Aquela mulher é levada até o cabeça, que é Jesus. E qual foi a atitude de Jesus, o cabeça do corpo, que é a igreja? Nós vemos que a forma com que Jesus agiu, irmãos, nos traz ensinamentos para os dias de hoje. Ensinamentos esses que podem transformar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir dentro do corpo de Cristo. Quantas pessoas
Quantas pessoas dentro do corpo não são muitas vezes, irmãos, não estão muitas vezes em um processo de julgamento pelo próprio corpo, porque todos nós aqui fazemos parte de um mesmo corpo, onde o cabeça é Cristo, só que tem membros desse corpo que não correspondem às ações do cabeça. Tem membros desse corpo que não agem de acordo com aquilo que o cabeça diz. Estão no corpo, mas ao mesmo tempo querem, de certa maneira, levar contenda, levar vergonha àqueles que são do corpo e estão em processo de tratamento, estão em processo de mudança em suas vidas. Porque cada pessoa que entra por aquela porta, meu irmão, não entra aqui perfeito, porque não existe ser humano sequer. O apóstolo Paulo diz: não existe um justo sequer. Não existe ser humano sequer, irmãos, que seja perfeito nessa terra. Perfeição é só com Ele na glória. E cada pessoa que entra por aquela porta e que se decide fazer parte desse corpo, aceitar a Jesus, ela já é membro desse corpo, irmãos. Ela se faz membro desse corpo. E nós, como corpo de Cristo, precisamos, irmãos, agir em conformidade com aquilo que o cabeça nos ensina. Não com aquilo que a religiosidade, irmãos, tenta nos ensinar. Porque aqui eram os religiosos que estavam tentando apedrejar aquela mulher. Aqui era a religião versus a graça. Mas Jesus, que é a graça, veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei, para que então nele todos nós fôssemos feitos filhos de Deus. Aquela mulher estava envergonhada. Aquela mulher estava para baixo. Aquela mulher estava mal, meus irmãos. Pensa numa mulher, pensa nessa cena. Nós aqui no templo agora, e religiosos trazendo até aqui uma mulher que foi pega em adultério, e essa mulher sendo então julgada por homens pecadores como ela. Só que esses homens, por serem tão rigorosos à lei, se esqueceram que mesmo sendo rigorosos à lei, eram homens também pecaminosos, eram homens também que praticavam pecado. E foi nesse exato momento, foi nesse ponto que Jesus então pega esses homens. E Jesus, muito sábio, aqueles homens insistiam, irmãos. Eles queriam uma resposta de Jesus, eles queriam uma resposta à graça. Eles queriam saber qual era a atitude de Jesus. Tentaram colocar Jesus, para que nós entendamos, uma sinuca de bico, sem saída. Só que Jesus tem sempre uma saída. Jesus, Ele é a saída. Se você está aqui, meu irmão, buscando a Jesus, você está buscando a pessoa certa. Você está buscando Ele. E Ele tem as palavras de vida eterna. As palavras que podem transformar a sua vida, têm transformado a minha e a sua vida. Então Jesus olha para aqueles homens e muito sabiamente diz: olha, vocês estão apedrejando essa mulher, ou querem apedrejá-la por um ato pecaminoso dessa mulher. E está na lei de fato. Só que eu quero dizer agora para vocês, porque o tempo todo os olhares de vocês estão sobre ela e sobre as atitudes dela, mas vocês não colocaram os olhos de vocês em vocês mesmos. Os olhos de vocês estão no ato pecaminoso dessa mulher, naquilo que ela cometeu. Mas em nenhum momento vocês fizeram uma reflexão de como vocês estão. Em nenhum momento. Por quê, meus irmãos? Porque o corpo de Cristo precisa ter mais os olhos da graça sobre as pessoas. Nós precisamos enxergar as pessoas com os óculos da graça. Porque foi com esses óculos que Ele nos viu e nos alcançou. Foi com esse coração amoroso, com esse coração de amor, que Ele nos alcançou. E a nossa situação, a situação daqueles homens, daqueles religiosos, não era diferente da situação daquela mulher que foi pega em adultério. E então Jesus confronta eles: vocês que estão com as pedras na mão, que estão prontos para apedrejar essa mulher, que estão prontos para levá-la à morte, quem dentre vocês aí não tem pecado? Jesus coloca um espelho agora. Jesus coloca um espelho diante daqueles homens. Vocês só estão olhando para ela. Agora eu quero que vocês façam uma autoanálise da vida de vocês.
Olhem para dentro de vocês. Quem dentre vocês nunca pecou? Quem dentre vocês não peca? Mesmo sendo religiosos e conhecedores da Torá. Quem? Automaticamente o que acontece? As pedras começam a cair. Automaticamente as pedras começam a ir ao chão. Automaticamente aqueles homens então começam a reconhecer as suas debilidades, suas fraquezas. Tentamos pegar o mestre. Chegaram ainda a dizer, mestre. Tentamos pegá-lo, mas não conseguimos. Não foi dessa vez. E não foi mesmo. Não foi mesmo, porque o que estava se manifestando diante daquela mulher, meu irmão, não era o ato de julgamento. Os homens estavam tentando julgá-la, mas o que estava acontecendo diante daquela mulher era a graça se manifestando a uma humanidade pecaminosa. Era a própria graça, o próprio amor, Jesus Cristo se manifestando àquela mulher. Só que muitas vezes o corpo não tem agido dessa maneira. Muitas vezes o corpo não tem favorecido, não tem agido como o cabeça. Jesus nos deixa um ensinamento aqui, irmãos, para as nossas vidas, e principalmente para o corpo de Cristo. Antes de pegar uma pedra, para poder tentar acertar, quem quer que seja, o pastor ou a pastora, porque não concorda com isso, não concorda com aquilo, ou a sua família, ou o irmão fulano de tal, ou a irmã fulano de tal, antes, faça uma análise de você. Antes, faça uma análise de como está a sua vida. Porque quem sou eu, irmãos? Quem sou eu para tentar machucar o próprio corpo pelo qual eu faço parte? Só que muitas pessoas estão agindo fora das orientações da cabeça. Porque antes de qualquer parte do membro agir, é necessário que o cérebro mande um comando. Quando você vai agir, antes de você agir, tomar uma decisão, o seu cérebro já pensou e você já decidiu, através dos seus pensamentos, da sua psique, tomar uma decisão. Então tudo passa pela mente, tudo passa pelo crivo do pensamento. E o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer isso. E não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela palavra de Deus, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa mente precisa ser transformada, a mente da igreja precisa ser transformada justamente para isso. Porque viver em unidade, o corpo, nós fazemos parte desse corpo, e viver em unidade, meus irmãos, nos relacionarmos muitas vezes, não é fácil, não é. Mas para que eu consiga me relacionar com meu irmão, antes de o apedrejar ou apontar o erro dele, eu preciso entender também que eu sou um ser debilitado, que eu sou um ser também que precisa da graça de Deus, que precisa do amor de Deus o tempo todo, do perdão de Deus o tempo todo. E o que se manifesta sobre aquela mulher é a graça, que vem acompanhada por um amor, que vem acompanhada pelo perdão, que vem acompanhada pelo ato de servir. Porque a igreja precisa servir, amar, cuidar e principalmente, meu irmão, fluir nesse amor, que como diz em Romanos 5,5, foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. O que Deus quer de nós como corpo? Que simplesmente, irmãos, cheguemos até aqui, nos cumprimentemos com a paz, muito mais além disso, que vivamos em paz. Que estejamos em paz, que caminhemos em paz. E aquele que está mais forte, cuide daquele que está mais fraco, porque faz parte do corpo. E nós precisamos ter paciência com aqueles que estão fracos, não julgá-los. Quantas pessoas estão machucadas e feridas lá fora, deixaram o corpo, irmãos, porque o próprio corpo agiu de maneira errada. O próprio corpo não teve misericórdia. O próprio corpo não olhou com os olhos da graça. Ao invés do corpo incluir, o corpo excluiu. E não é assim que Jesus nos orienta e nos ensina.
Se Ele é o cabeça e Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, o corpo precisa entender que Ele é o cabeça. E se Ele chama, meu irmão, nós precisamos agir em conformidade com aquilo que Ele diz, agir em conformidade com as suas orientações. É fácil o relacionamento dentro da igreja? Não, nem lá fora é. É fácil? Não. Não é, irmãos. Mas com Ele em nós, com o amor dEle em nós, é possível sim, você viver com o seu irmão, mesmo o seu irmão com as suas debilidades e fraquezas. É possível. O corpo precisa estar alinhado ao cabeça. O corpo precisa se alinhar ao cabeça. E todos os membros do corpo têm a sua finalidade. Todos os membros do corpo. Se você olhar para o seu corpo, meu irmão, talvez você olhe e fale assim: nossa, meu Deus. Às vezes você pode estar se sentindo um pouquinho magrinho, às vezes você pode estar se sentindo um pouquinho gordinho. Mas é o seu corpo. E para você se movimentar, você precisa das suas pernas. Para você poder trabalhar, você precisa dos seus braços. Todo o seu corpo tem a sua funcionalidade. Todo ele. Se você cortar os dedos polegares das mãos e dos pés, principalmente dos pés, você não tem firmeza para ficar de pé. Se cortar os polegares das mãos, você não tem como pegar as coisas, porque o polegar te dá sustentabilidade para você pegar. Só que tem muito polegar dentro da igreja que foi cortado. E pelo próprio corpo. Sabe por quê? Porque também no corpo tem o dedo indicador. E foi o que aconteceu com esses homens. Esses escribas e doutores da lei estavam ali com o dedo indicador, que tanto serve para abençoar, como também para amaldiçoar. E ali estavam com as pedras nas mãos, a ponto de apedrejar aquela mulher e acusando aquela mulher. Só que ao mesmo tempo estava ali aquele que restitui e tem o poder para restituir qualquer ser humano na face da terra, em qualquer posição que esteja. Jesus Cristo de Nazaré, Ele que morreu por nós, Ele que padeceu por nós, Ele sim é digno de toda honra e toda glória, e é o cabeça da igreja. Ele estava ali. Nós precisamos chorar quando alguém sai da igreja, irmãos. Nós precisamos chorar quando alguém sai por aquelas portas e principalmente volta para o mundo. Nosso coração precisa doer. Nosso coração precisa amar mais. Amar as pessoas que aqui entram. Mas fulano de tal agora, ai meu Deus, olha o que aconteceu, está em adultério. Quem rotula tamanho de pecado não é Deus, é o homem. Quem rotula tamanho de pecado é o homem. Para Deus não existe tamanho de pecado. Qual é a diferença para o homem que adulterou, para aquele que está na mentira? Nenhuma, irmão, tudo é pecado. E todos precisam do perdão de Deus. Só que o ser humano quer rotular. O ser humano, irmãos, dentro de si já cria um subjulgamento a respeito de um erro, a respeito de uma falha de alguém. Não é assim que nós devemos agir. Se você está sabendo, irmãos, de um pastor que caiu, de um líder que caiu, ou até de um membro do corpo que caiu, irmãos, abrace ele, cuide dele, enxergue ele com os olhos da graça, flua, deixe fluir esse amor que foi derramado no seu coração sobre a vida dele, porque ele também faz parte desse corpo e Jesus o ama também. Jesus o ama da mesma forma que ama eu e você, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não morreu por meia dúzia, Ele morreu por todos. Todos, irmãos. E é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Não só que meia dúzia se salve, mas todos sejam salvos. Mas para que alcance a salvação, é necessário congregar, é necessário estar aqui, irmãos. A igreja é fundamental nas nossas vidas. O corpo, na reunião do corpo, meu irmão, na reunião do corpo, o cabeça, ele quer orientar o corpo a como agir, a como se proceder lá fora.
a como agir em meio a uma sociedade tão corrompida, a uma sociedade tão caída. Esses dias, conversando com um jovem no trabalho, ele disse: eu não consigo perdoar o meu pai, eu tenho ódio do meu pai. Eu falei: por quê, rapaz? Você não sabe o que o meu pai fez com a minha mãe. E com contrapartida tinha um outro jovem lá, que é desviado, e ele disse para ele: rapaz, você não pode carregar isso dentro de você, você tem que liberar perdão para o teu pai, você tem que perdoar o teu pai, querendo ou não ele é teu pai, mas eu não consigo, eu não quero, eu tenho ódio do meu pai. E eu dizia para ele: querido, falava: rapaz, você é tão novo para carregar isso dentro de você, rapaz, libere esse perdão, seja livre disso. Ah, mas Tiago, dentro da igreja, eu não consigo nem cumprimentar fulano de tal. Meu Deus, meu irmão, eu não consigo olhar na cara de fulano de tal, eu acho ele tão metido, eu acho ele tão soberbo. Você já conversou com ele? Você já caminhou com ele? Você já ouviu ele? Às vezes o erro dele não é o mesmo que o seu, mas não significa que você não esteja também, não tenha também erros. Nós precisamos entender as debilidades uns dos outros, meu irmão, e orar por elas. Tanta gente tem batido na igreja, tanta gente tem criticado a igreja, mas ela tem um Senhor, a igreja tem um Senhor, e esse Senhor está restaurando a igreja. Ele está restaurando a igreja. Quanta gente tem batido na igreja, irmãos. Quantas pessoas, como se ela fosse, sabe, tivesse tantos erros. Nós precisamos orar pelo corpo, porque não há uma denominação, o que há é uma igreja, e essa igreja faz parte do reino de Deus. Nós somos um, irmãos. Tiago, você faz parte de qual denominação? Olha, irmão, eu congrego na igreja do Evangelho Quadrangular de Nova Era 2, mas eu faço parte da mesma igreja que você. Que isso? Mas eu não faço. Teve um dia que o irmão me perguntou isso, ficou até sem graça, coitado. Você faz parte de qual igreja, irmão? Você frequenta em qual igreja? Olha, eu frequento, eu tenho uma denominação pela qual eu frequento, eu presto contas. Mas a mesma igreja que eu sou, você é também? Não, não é não, irmão, que isso? Eu sou lá do não sei aonde, você... Não, querido, você não está entendendo. A igreja é uma só. Jesus veio estabelecer uma igreja só. Uma igreja. E a igreja que ele vai levar é a igreja, é a sua igreja. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 25. Certa vez, olha só, quem está aí de novo na cena? Eles, novamente. Um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou, olha eles aí de novo. Os hipócritas: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Ele era um doutor da lei. Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Olha aí o escriba e o fariseu. Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Mas, do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem,
passou também de largo. Um foi para um lado, um foi para o outro. Mas um samaritano estava de viagem, chegando onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Quando destes 3 te parecer ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tudo da maneira semelhante. O que Jesus estava ensinando para esse homem? Vocês, escribas e mestres da lei, ensinam uma coisa que vocês não vivem. Vocês ensinam o que vocês não vivem. Agora vai e viva isso. Você acertou. Haja como esse samaritano. Que é isso? Eu não consigo. Ele pensando dentro dele: eu só ensino sobre isso, mas viver isso eu não consigo não. E tem muita gente assim, irmãos. Tem muitas pessoas no corpo assim, irmãos, que precisa agir em conformidade com os ensinamentos de Cristo, que é o cabeça. E aqui não foi diferente. Um mestre, um doutor da lei tentando pegar Jesus, não conseguiu. Você ensina uma coisa que você não vive, mas você respondeu acertadamente. Vai e viva com aquilo que você respondeu. Tem muita gente que passa de lado quando tem um ferido no corpo. E quer que eu te fale uma coisa? Quando um membro do seu corpo se fere, você sente dor, e às vezes aquela dor incomoda. Uma célula cancerígena pode matar todo o corpo. Uma célula que se reproduz erroneamente, que se reproduz fora da sua ordem de reprodução, pode matar todo o corpo, se não for queimada, se não for tirada. E ao identificar essa célula, nós precisamos amar e orar por ela. Assim no corpo de Cristo. Ao identificar aqueles que estão mais fracos, nós precisamos ajudá-los, orar por eles. Talvez você não vai caminhar com ele, mas você pode orar por ele. Hipocrisia é a arte, até anotei isso daqui. Hipocrisia é a arte de se exigir dos outros aquilo que não se pratica. E os escribas e fariseus eram hipócritas. Jesus diz por várias vezes: vocês são hipócritas. Vocês ensinam o povo de uma maneira, mas vocês mesmos não vivem, nem fazem um esforço para viver. Não estou aqui, irmãos, dizendo que nós erramos o tempo todo. Muito pelo contrário. Quando Jesus entrou na nossa vida, se você errou ontem e o Espírito Santo ministrou o seu coração e convenceu você do seu erro, peça perdão e não erre no mesmo erro amanhã. Você sabe onde você errou. Mas se você sabe de um corpo do membro que está em debilidade, ore pela vida dele, ore pelo coração, ore pela família. A família tem sofrido tanto, irmãos, tem sido tão apunhalada, tem sido tão batida por tantos líderes religiosos, tantos, às vezes pelo próprio corpo, na maioria das vezes. É necessário que eu e você coloquemos um espelho à nossa frente, porque antes de colocar o espelho e virar para o irmão e para refletir o irmão, tem que refletir o que eu sou, tem que refletir o que nós somos. Ame o corpo. Algo estava acontecendo na igreja em Corinto, algo estava acontecendo de errado em Corinto. Uma igreja que buscava os dons espirituais, mas havia ali naquela igreja contenda, havia ali busca por estar em posições mais altas, havia naquela igreja erros gravíssimos de caráter, de conduta do próprio corpo. E então o apóstolo Paulo tem que então escrever uma carta de orientação, de correção e também de prevenção àquele corpo, àquela carta, àquela igreja. Ele precisa escrever uma carta orientando aqueles homens e aquelas mulheres a como proceder no corpo. E ele termina dizendo algo
que é muito mais excelente. Olha, busquem os dons, é importante para o corpo, mas acima de qualquer dom está o amor. Porque se não tiver amor, de nada adianta. Ele termina com isso, ele traz a conclusão sobre isso. Se não houver amor no corpo, porque é o amor que cura, é o amor que traz o refrigério, é o amor, até o amor, aquele amor que confronta. A pessoa entende, compreende, fala: meu Deus, eu preciso mudar. Até através do amor para confrontar. A igreja está estabelecida sobre o fundamento correto. Ele é o fundamento, o amor de Deus é o fundamento, a graça de Deus é o fundamento, o perdão de Deus é o fundamento. Foi isso que ele estabeleceu. O fundamento é esse. Então ele diz aos discípulos: agora vocês vão erguer a igreja sobre esse fundamento, sobre esses alicerces, o perdão. A igreja precisa compreender o perdão. A igreja precisa perdoar. Sabe por quê? Porque hoje você pode estar na posição, irmãos, de perdoar alguém, mas amanhã você pode precisar do perdão de alguém. E em Mateus 7 ele diz: da mesma medida com que vós medirdes, com que você medir, você vai ser medido. Da mesma medida com que você julgar, você vai ser julgado. Agora, Gálatas 6,7, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Se você planta amor, você colhe amor. Se planta perdão, colhe perdão. Se planta graça, colhe graça. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Esse samaritano pega aquele homem todo machucado e ferido, irmão. Ele pega vinho, dá aquele homem. Ele pega azeite, dá aquele homem para cuidar das feridas dele. Vinho na Bíblia fala, sabe, de que é alegria. E o óleo fala de unção. Porque para curar, irmão, tem que estar na alegria do Espírito. Para levar a cura, para tentar curar o corpo, para agir em conformidade com a cabeça, sabe, para levar a cura tem que estar em alegria. E a verdadeira alegria está na presença do Espírito Santo. E precisa de óleo, precisa de unção. Aquele homem cuida, passou de lado, mas não era levita? Era. Passou de lado, fingiu que nem viu. Não tenho nada a ver com isso, é ele com os problemas dele para lá. É ele com as feridas dele para lá. O que eu tenho a ver com isso? Ele é membro do mesmo corpo. E se um corpo, se tem um membro que está em debilidade, todo o corpo sente. Todo o corpo. Se alguém aqui, se alguém nesse corpo estiver machucado, estiver sofrendo, todos nós precisamos estar junto com essa pessoa, orar por ela, caminhar com ela. Todos nós, irmãos. Não é bater, não é criticar, porque isso é hipocrisia. O amor precisa encobrir a hipocrisia. O amor precisa ser o primeiro. O amor precisa ser o maior sentimento que se manifestar nesse corpo, meus irmãos. Ame esse irmão que está do seu lado. Ame ele. Ajude-o em oração. Talvez você não tenha intimidade com ele. E eu não digo talvez que você tem que ter intimidade com todos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas orar. Clamar. Quando aqui traga um pedido de oração, e a igreja ora, é o corpo que está orando por uma parte que está precisando de cura, de auxílio, de amor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23.
também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Deus o estabeleceu cabeça, quem? Jesus Cristo. E sobre o que? Sobre o corpo, sobre a igreja e tudo que há. Ele é o cabeça de tudo. Ele é o cabeça. O corpo precisa andar em obediência ao cabeça. Se um membro não obedece o cabeça, meu irmão, ele pode simplesmente afetar todo o corpo. Pode se machucar, pode se ferir e acabar ferindo outros. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses 2,18. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ou melhor, perdão, irmãos. Romanos 12, 4, 5. Romanos 12, 4, 5. Olha o que diz o apóstolo Paulo, a carta em Roma, escrevendo a carta aos Romanos. Romanos 12, 4 e 5. Pois assim, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Todos os outros. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, ele está falando do nosso corpo, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós. Agora ele traz para a igreja, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Você está ligado ao seu irmão, você está ligado a ele, e ele está ligado ao cabeça, e nós estamos ligados ao cabeça. E quais têm sido as nossas atitudes, as nossas ações, dentro do corpo e fora do corpo, e para com o corpo? Nós temos simplesmente, muitas vezes, diante de um erro, pegado uma pedra, para poder já logo apedrejar, ou nós fomos alcançados pela graça, reconhecemos essa graça que é responsável, e ali então, a partir do momento que nós a recebemos, e ela nos alcançou, e nós conhecemos essa graça, nós estamos agindo em conformidade com o próprio Senhor Jesus Cristo. Como nós temos agido, como a igreja tem agido. Cobrando? Apontando? Não, porque nós precisamos viver isso. Não é só julgar o corpo, não é só apontar o corpo e mostrar: corpo, você está errado aqui. Corpo, você tem que ser apedrejado, essa parte tem que ser... Não, não é assim, irmãos. Vamos olhar com os olhos da graça. Vamos orar uns para com os outros. Vamos orar uns pelos outros. Sabe o que acontece? É que muitas vezes a pequena criança que habita em nós, ela quer crescer. A pequena criança que habita em nós, ela quer crescer. E se ela cresce, você não libera perdão. Porque a criança, ela é orgulhosa, ela não quer liberar perdão. Eu não falo criancinha. Eu falo criança na imaturidade. A imaturidade que muitas vezes tenta aflorar através dos temperamentos. Ela não quer liberar perdão. Ela não quer perdoar. Ela não quer amar. Para ela é mais fácil virar o rosto do que cumprimentar. Para ela é mais fácil virar o rosto do que dar um abraço e dizer: eu te amo em Cristo. Porque o que está ali é a imaturidade. E nessa área do corpo precisa crescer. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: antes, meus irmãos, eu agia como menino. Agia mesmo.
Eu sentia as coisas de menino, discorria como menino, mas eu deixei de lado as coisas de menino. Ele deixou de lado. E agora então eu passo a agir como um adulto na fé, um adulto para o corpo. O corpo requer pessoas, cristãos, homens e mulheres maduros e com entendimento de quando eu entendo as debilidades do meu irmão, eu preciso também entender as minhas. Antes de apontar e julgar, eu preciso olhar para mim e entender que eu sou falho, entender que eu erro e que sou tão dependente da graça quanto você. Porque se você pode me dizer, Tiago, eu não preciso da graça, meu irmão, você é o cara. Mas se ela te alcançou é porque você não merecia, eu não mereço. Nós não merecíamos e por isso ela nos alcançou. Então Jesus disse para aquela mulher nas suas últimas palavras: mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, foram embora. Não te acusaram? Não. Quem sou eu para te acusar? Ele poderia acusar aquela mulher porque ele não tem pecado, ele não estava em pecado. Mas ele também não julgou aquela mulher. Quem dirá nós, irmãos? Julgar, degrinir a imagem de alguém que faz parte do mesmo corpo que nós. Fica de pé no seu lugar. A igreja dos dias atuais, irmãos, ela tem perdido tantas pessoas, sabe por quê? Porque o próprio membro, o próprio corpo, tem sido mais juiz do que justiça, a justiça de Deus. Essa justiça que emana de amor, que emana de graça, que emana o perdão. Nós vamos orar pelo corpo, nós vamos orar pela igreja. Nós vamos orar, sabe por quê? Porque quando você entra aqui, isso aqui não é só simplesmente uma reunião, ou um grupo qualquer onde você vem cumprimentar o seu irmão, não, aqui nós vamos para adorar a Deus, e adorar também o cabeça, e nós, o corpo, nos reunimos, o corpo se reúne para o adorar, para bendizer o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para se colocar de joelhos, e clamar pelo meu irmão, e clamar pela parte do corpo que está precisando de cuidado, e clamar uns pelos outros. Nós nos reunimos aqui, simplesmente, meus irmãos, para o adorar, para o bendizer, e dizer: Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e somos dependentes do Teu perdão. Todos os dias eu careço do Teu perdão. Todos os dias nós carecemos do perdão dEle, meus irmãos. E porque muitas vezes você não quer perdoar o seu irmão, antes de pegar pedras, carregue em suas mãos o amor. Antes de pegar qualquer pedra, carregue em suas mãos o amor que foi depositado no seu coração. Carregue em seus braços o amor. Abrace ao invés de julgar. Cuide, ame. Porque cada um aqui, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, você precisa desse irmão que está do teu lado, sim. E nunca diga que você não vai precisar dele. Nunca diga isso. Ele faz parte do corpo. Comece a orar, vamos orar e falar com Deus, o cabeça da igreja. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, Jesus. O Senhor nos ensinou a servir, a como servir, sendo o Senhor, meu Pai, justo, inocente. Na última ceia, meu Senhor, o Senhor tira a capa que simboliza a autoridade. O Senhor pega uma toalha com uma bacia com água. Oh meu Deus, o Senhor se levanta da sua cadeira, da mesa, se inclina sendo Deus, para servir a pecadores, homens que estavam ali, Deus, pecadores como nós.
O Senhor dá o exemplo, porque é o cabeça do corpo. Mas muitas vezes nós não temos agido, meu Deus, em conformidade com o Senhor. Se existe alguém, ó Pai, se existe alguma parte do corpo aqui nessa manhã que está ferida, Espírito Santo de Deus, cure esse coração. Se existe aqui alguém que não consegue conversar com o irmão do louvor, que não consegue conversar com o irmão da recepção, que não consegue conversar, meu Senhor, com a parte desse corpo, com o membro desse corpo, cura esse coração, Senhor, trata com esse coração. Oh meu Deus, em nome de Jesus, cura o corpo, Senhor. Nos cure, Jesus. Nos trata, Senhor. Nos ajude a liberar perdão. Nos ajude, meu Senhor, a liberar esse amor. Nos ajude a servir uns aos outros. Não existe posição maior no seu reino do que sermos feitos filhos do Senhor. Essa é a maior posição, Jesus. Se há brigas por posições, quebra, Jesus, que caia por terra, Senhor. Todo ego, todo orgulho, trata com cada membro do corpo. Que haja unidade, Jesus, que haja unidade no corpo, dê a mão a esse irmão que está do seu lado, e comece a orar por ele. Ele faz parte do mesmo corpo, comece a orar por ele. Ore por ele, clame por ele. Jesus. Senhor, nos ajude a olhar com olhos de compaixão, com olhos de misericórdia, com olhos de amor, uns para com os outros, Senhor. Nos ajude. Espírito Santo, vem com bálsamo, vem com bálsamo nessa manhã, vem curando, vem com bálsamo, vem com unção, vem curando, Senhor, vem curando, Jesus, cura o corpo, cabeça. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pelo corpo, Senhor, nós oramos por essa igreja, pela igreja do Senhor nessa terra. Jesus, onde houver, meu Pai, desigualdade, onde houver, meu Deus, julgamento no corpo, que a graça venha. Que a graça venha alcançar, que a graça, meu Pai, que nos alcançou, possa fluir no meio do teu corpo, possa fluir do Senhor que é o cabeça, que a graça venha fluir, Jesus. Por isso nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Ele nos justificou, estando nós em pecados e delitos, Ele morreu por nós, Ele é o cabeça, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele, nós te adoramos. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ainda que muitos tenham batido no corpo, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é o cabeça do corpo. Cura, meu Pai, o corpo, e eu falo corpo na face da terra em geral. Senhor, Jesus, se revele por meio da cruz ao corpo. Deus, leve o corpo à cruz,
ao lugar onde devemos renunciar, matar o nosso ego, o nosso orgulho. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Muito obrigado, Pai, por esta igreja que é a tua igreja. Obrigado, Jesus, por cada denominação que o Senhor implantou e estabeleceu na face da terra. Nós oramos por cada líder espiritual nesse momento, cada pastor, suas famílias, ó Deus, os anjos da igreja, que muitas vezes são apunhalados pelos próprios membros do corpo, que muitas vezes são julgados pelos próprios membros do corpo, tem seus filhos e suas famílias julgadas. Ah, meu Deus, ah, Jesus, cura esse corpo, meu Senhor. Cura esse corpo, ajude esse pastor, ajude esse líder, ajude essa família, ajuda, meu Pai, fortalece, em nome de Jesus. Guarda as famílias do corpo, guarde cada pai de família, guarde cada mãe, cada mulher de família, guarde os filhos, ó Deus, guarde a nossa família. Oh, meu Pai, nos ajude, Senhor, a olhar com os olhos da graça. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, que o teu sangue venha ser derramado sobre o teu corpo, meu Pai, em geral, em cada lugar estabelecido nesse planeta. Nós te agradecemos, Jesus. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Será que você pode, nesse momento, aplaudir o cabeça da igreja? Esse irmão que está do seu lado vai morar no mesmo céu que você, vai morar no mesmo lugar que eu e você. Aleluia.